Olá, tudo bem com vocês? Foi só a General Motors anunciar a produção de uma picape inédita, supostamente maior e com cabine dupla, que veio a notícia de que a Chevrolet Montana deixou de ser fabricada em algumas semanas. Esta segunda geração da Montana esteve à venda por mais de 10 anos e não teve qualquer atualização visual em todo esse tempo. Esteve mais tempo em produção, inclusive, que sua primeira geração, vendida entre 2003 e 2010. E não estaríamos forçando a barra se disséssemos que a primeira geração deixou saudade. Houve, inclusive, uma reviravolta técnica nessa mudança de geração. A primeira Chevrolet Montana era baseada na primeira geração do Corsa e chegava para substituir a Corsa Picape, baseada na plataforma GM 4200, que seguiria viva com Celta Classic. Isso, pelo menos, até o lançamento da segunda geração da Montana em 2010. A geração que saiu de linha era baseada no Agile, outro carro baseado na velha base 4200, que enfim foi aposentada. Em menos de 20 anos a picape compacta conseguiu avançar e regredir tecnicamente. Agora, o resgate do primeiro teste da primeira geração da Montana, publicado numa revista especializada no final de 2003, mostra que ela poderia ter sido baseada no Celta. E nessa, estaria até hoje com a mesma base do Corsa de 1994. Desde o lançamento do Corsa de segunda geração, os picapeiros de plantão aguardavam a versão utilitária do compacto. Nesse quase 1 ano e meio entre desenvolvimento e apresentação, a estrada veio 7 meses depois do Palio. Chegou-se a cogitar que a Montana não seria derivada do Corsa mas sim do Celta. A demora, segundo a fábrica, estava relacionada a problemas durante o projeto, porém ao calendário de lançamentos da GM. É bom lembrar que entre a chegada dos dois modelos ela ainda lançou a Meriva, também derivada do Corsa, e o novo Astra. Segundo a GM, a Montana adotava o conceito Max Cab, tinha melhor relação entre capacidade de carga e espaço interno, graças à maior distância entre eixos. São 2,71 metros contra 2,48 na picape Corsa. No total, a picape era 37 centímetros maior que a antecessora. De fato, a cabine era espaçosa e até os mais altos não tinham problemas para achar a posição ideal ao volante. Os bancos têm regulagem de altura na versão off-road. Quanto àquele espacinho atrás dos bancos, saiba que ele era mais que suficiente para levar uma mochila ou pequenas caixas. Mas nada comparável ao espaço da estrada com cabine estendida. Ainda no interior, o visual e o acabamento seguiam o padrão da família Corsa, com predominância de plástico cinza e pequenas falhas de acabamento, percebidas no encaixe de algumas peças do painel. Se por dentro ela lembra o Corsa, externamente essa afirmação só é válida se a picape estiver de frente. E apenas na versão básica, que leva o mesmo para-choque do hatch. As linhas da Montana foram um dos últimos trabalhos de David Rand, ex-diretor de design da GM Brasil e que agora ocupa o cargo de diretor do departamento de estilo da marca, na Matriz, em Detroit. Responsável pelo design de Corsa, Corsa Sedan e Meriva, ele teria deixado o projeto pronto, ficando a cargo de Carlos Barba, o atual chefe do departamento, os acertos finais. Entenda-se aí os adereços estéticos, como os detalhes da versão off-road. Nela, o para-choque dianteiro tem um quebra-mato que sustenta 2 faróis de neblina. O conjunto óptico recebeu uma máscara preta, que acompanha o formato dos refletores. E, a exemplo do que acontece na estrada Adventure, a Montana tem protetores plásticos nos paralamas e estribos laterais. Na tampa traseira, a influência veio de outro fabricante. Em vez do tradicional Chevrolet por extenso, como é na S10, a Montana ostenta o logotipo da marca, assim como a Saveiro. Novidade mesmo eram as lanternas com 2 círculos. No mais alto ficam a lanterna e a luz de freio e no outro a luz de ré e as luzes indicadoras de direção, o Step Side, uma espécie de degrau próximo ao paralama traseiro, a exatos 55 centímetros de altura do solo, e o Santo Antônio, que fica acoplado na caçamba. Eis aí um dos pontos fortes do veículo. Entre as picapes pequenas, a Montana era a que tinha maior capacidade de carga, levando até 735 kg.
São 35 quilos a mais que uma Courier e que uma Saveiro 1.6 e 30 a mais que uma Estrada 1.8 cabine simples. Mas a Montana ficava devendo o protetor plástico da caçamba, que era vendido em concessionária por R$ 500. Na Saveiro e na Estrada o item era de série. A Montana era comercializada apenas com motor 1,8 litro Flex Power, que trabalha tanto com álcool, 109 cavalos, como com gasolina, 105 cavalos. A opção por utilizar apenas esse motor se justifica pela confiança depositada pela GM na tecnologia bicombustível, a exemplo do que já aconteceu com o Corsa. Em relação ao irmão, a Montana tem alterações na relação de diferencial, que passou de 3,94 para 4,19. Tal mudança tem como objetivo prover a picape de mais força quando carregada. Ao volante, e com a caçamba vazia, a impressão era que se estava dirigindo um Corsa. Prova disso está na proximidade dos números de desempenho. Comparando a aceleração de 0 a 100 km por hora com o Corsa Flex Power, medido por uma revista especializada, era vantagem para o hatch de apenas 7 décimos. A Montana realizou o teste em 12,3 segundos. Na máxima, a barreira aerodinâmica causada pelo quebra-mato e pelo Sant'Antonio impediu que a picape fosse além dos 164 km por hora, 7 km por hora mais lenta que o irmão. Na hora de fazer curvas, a diferença em relação ao Corsa também é pequena. Na dianteira, a GM manteve o conjunto McPherson, utilizando apenas uma calibragem mais rígida de molas e amortecedores, tendo em vista a vocação trabalhadora da Montana. Na traseira, mais requisitada na hora de transportar carga, a marca utilizou uma viga de torção com molas helicoidais. E o esforço para tornar a picape competitiva não se restringiu à área técnica. Também o pessoal de pós-venda foi envolvido. Quem comprava a Montana tinha garantia de fábrica de 1 ano sem limite de quilometragem e mais 2 anos, além do primeiro, de garantia para motor, câmbio e todos os sistemas elétricos envolvidos nesses dois componentes. E a garantia era exclusiva da picape. Mas para ter direito a ela o cliente tinha que fazer revisões, gratuitas, de 6 em 6 meses nas concessionárias da marca. Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.